Bom, vamos para mais uma aula de matemática. Ao final desse vídeo, eu estarei disponibilizando a imagem com os gabaritos das atividades que eu passei na última aula. Vamos ficar atentos. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado que eu estarei respondendo as dúvidas de vocês, certo? Vamos lá para mais uma aula? Bom, a aula de hoje nós falaremos sobre múltiplos e divisores de números naturais. Bom, múltiplo, como o próprio nome já me leva a pensar, né? Está relacionado com a multiplicação. A definição de múltiplo é que um múltiplo de um número natural é o produto desse número natural por um número natural qualquer. Ou seja, é o resultado de uma multiplicação. É múltiplo de um número o resultado de uma multiplicação desse número por qualquer outro. Olha só o exemplo aí. Determine os múltiplos de 3. É só eu pegar o 3 e ir multiplicando, ó. 3 vezes 0, 0. Então, 0 é múltiplo de 3. 3 vezes 1, 3. Então, 3 é múltiplo de 3. 3 vezes 2 dá 6. Então, 6 é múltiplo de 3. E assim por diante. Bom, o conjunto dos múltiplos ele é infinito, ou seja, não tem um fim. E também é importante saber que o zero ele é múltiplo de qualquer número, ou seja, todo número que é multiplicado por zero dá zero. Então, o zero ele é múltiplo de todos os números, certo? E quanto à definição de divisores, é o seguinte. Assim como o múltiplo é relacionado à multiplicação, os divisores a gente vai relacionar à divisão. Para que um número seja divisor de outro número, a divisão entre eles tem que dar o resto zero, tem que ser uma conta exata. Olha só, eu quero saber os divisores de 20. Os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Bom, significa que se eu pegar o 20 e dividir por 4, a conta é exata. 20 dividido por 4 dá 5 e não sobra resto. 30, olha só os divisores de 30. 30 dividido por 10 dá 3 e não sobra resto, dá uma conta exata. Então, significa que o 10 é divisor de 30. Ou 30 é divisível por 10. 20 é divisível por 4. Ou o 4 é divisor de 20. A gente pode falar dessa forma. Importante que vocês saibam que o número 1 e o próprio número sempre fará parte do conjunto dos divisores. Ou seja, qualquer número que eu pegar, eu quero achar o divisor os divisores de 5. O número 1 é divisor de 5. 1 ele é divisor de todos os outros números. E o próprio 5 é divisor dele mesmo. Então, o número 1 e o próprio número sempre fará parte do conjunto dos divisores. E diferente dos múltiplos, o conjunto de divisores ele é finito, ele tem um fim. Ali, olha só, o 20 termina no... O maior divisor de 20 é o próprio 20, certo? E aí, com isso, eu tenho alguns critérios de divisibilidade, para que facilitem a gente descobrir se o número é divisor ou não, né? Ou se ele é divisível ou não. O primeiro critério de divisibilidade é a divisibilidade por 2. Quando é que um número é divisível por 2? Ou quando que 2, eu sei que 2 é divisor do número. Todos os números pares são divisíveis por 2. Então, o 2 ele é divisor de todo número par. Então, para um número ser divisível por 2, ele precisa ser um número par, ou seja, terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. O próximo critério de divisibilidade é por 3. Por 3 ele é um pouquinho diferente, mas é facinho. Prestem atenção. Eu vou pegar... Quando é que eu sei que o número é divisível por 3? Eu pego todos os seus algarismos e eu somo. Se o resultado dessa soma for um número divisível por 3, então esse número também é. Olha só o exemplo aí. 651 e 9.123. Bom, vamos começar com 651. É só eu pegar e somar. 6 mais 5, 11. 11 mais 1, 12. E 12, ele é um número divisível por 3. Então, o 651 também vai ser. Olha lá, o 9.123. 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 3, 15. 15 também é um número divisível por 3. Então, o 9.123 também vai ser. Certo?
Bom, o critério de divisibilidade por 4. Quanto é que eu sei que o número é divisível por 4? Eu tenho duas regras. A primeira é, se esse número for terminado em 00, ele é um número divisível por 4, ou se os dois últimos números dele for o número divisível por 4. Olha só, o exemplo. Qual das opções abaixo apresenta um número que não é divisível por 4? Vamos analisar esses três números aí do exemplo e vamos entender um pouco melhor esse critério de divisibilidade por 4. 35.748. Bom, vamos analisar o 48, que são os dois últimos números. Não termina em 00, mas 48 é divisível por 4, porque 12 vezes 4 dá 48. Então, se o 48 é divisível por 4, então todo o número 35.748 também é divisível por 4. A letra B está lá, 20.500. 20.500 termina com 00. Então, ele é um número divisível por 4. E a letra C, 97.235. Eu vou analisar só o 35, né? 35 não é divisível por 4, porque não existe nenhum número que multiplicado por 4 vai dar 35. Então, se o 35 não é divisível por 4, 97.235 também não é divisível por 4, certo? Agora, a divisibilidade por 5 é facinha. Todo número terminado em 5 ou 0 são divisíveis por 5. Então, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Olha só. O algarismo da unidade do número 378 é diferente de 0 e 5. Logo, não será possível dividir as canetas de... tem um exemplo aqui em cima, ó. Comprei um pacote com 378 canetas e quero guardá-las em 5 caixas, de forma que em cada caixa tem o mesmo número de canetas e que não sobre nenhuma caneta. Isso será possível? Então, se eu for dividir 378 por 5, não vai dar para fazer uma divisão exata, vão sobrar canetas, porque para não sobrar caneta, esse número deveria ser divisível por 5. Mas só é divisível por 5 números terminados em 0 e 5. Como 8, né, é diferente de 0 e 5, portanto, não tem como fazer essa divisão sem que sobre canetas. Bom, quando que um número é divisível por 6? É o critério de divisibilidade por 6. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser, ao mesmo tempo, divisível por 2 e 3. E aí você aplica o critério de divisibilidade por 2, que é o quê? Todo número par, né? Tem que ser um número par. Se ele é um número par, então agora você aplica o critério de divisibilidade por 3. Soma seus algarismos. Então, você soma os algarismos e analisa se ele é um número divisível por 3. Então, somando aí 4 mais 3 mais 7 mais 2 mais 2 vai dar 18. 18 é um número divisível por 3. Portanto, 43.722 é divisível por 2 e por 3, sendo assim também divisível por 6. Bom, o próximo critério de divisibilidade é por 8. Por 8, ele funciona melhor quando eu tenho um número muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 3 últimos algarismos, e se esses 3 últimos algarismos formarem um número divisível por 8, então o número também vai ser um número divisível por 8. Então, se você olhar aí, olha só esse número aí. Se eu for fazer essa divisão, eu vou pegar o 432 e vou analisar se é um número divisível por 8. Se o número... Aí, como é que eu faço isso? Eu vou fazer a divisão. Se o resto da divisão, né, for 0, ou seja, se a conta for uma conta exata, ele é um número divisível por 8. Então, olha só. 432 é divisível por 8, porque 54 vezes 8 dá 432. Então, todo esse número também é um número divisível por 8. Que é 389.023.129.432 é divisível por 8, certo? Divisibilidade por 9 é exatamente igual ao critério de divisibilidade por 3, só que a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 9. Se eu pegar um número, ó,
426.513 é divisível por 9? Eu vou somar os algarismos. Quando eu somar os algarismos, vai dar 21. 21 é um número divisível por 9? Não. 21 não é divisível por 9. Então, 426.513 também não vai ser um número divisível por 9. Quando que o número é divisível por 10? Quando esse número terminar em 0. Qualquer número terminado em 0 é divisível por 10. Olha só o exemplo. O resultado da expressão 76 mais 2 vezes 7 é um número divisível por 10? Bom, vamos resolver aí. Olha só a solução dessa expressão. 76 mais 2 vezes 7, 14. 76 mais 14 é igual a 90. 90 é divisível por 10, porque termina em 0. Então, tá aí a solução. 10 também é tranquilo. E os critérios de divisibilidade por 12, 15, 25, 100 e 1000 estão na página 413. É só seguir essa mesma linha de raciocínio, dar uma lidinha na página, tentem entender. Os critérios, eles são fáceis, são simples. Terminando fazer a leitura, né? Concluindo os critérios de divisibilidade, nós vamos praticar as atividades do livro do PH, né? Vamos fazer o praticando aprendizado das páginas 415 e 416. Eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa é só me chamar no privado, tá bom? Bom estudo aí para vocês.